Seja muito bem-vindo ao Laboratório da Escala, aqui é o Leosório e hoje eu vou contar para você a história das minhas duas últimas empresas e algumas semelhanças que existem entre elas, mas principalmente as grandes diferenças. Para você ter ideia, na minha última empresa, que não é a atual, eu tinha uma retirada de R$ 3.000 por mês, trabalhava igual maluco, estava endividado e quase perdi meu casamento. Na outra empresa, que é a empresa atual, eu trabalho menos, tenho uma retirada muito maior e tenho um tempo de qualidade excelente, tanto com a minha esposa quanto com as minhas filhas e, graças a Deus, hoje tenho um casamento excelente. Então, eu quero te mostrar porque qual é a semelhança, né? As duas empresas têm o mesmo tempo de vida, 2 anos. Então, eu vou pegar aqui um recorte de 2 anos da minha outra empresa e 2 anos dessa e o mesmo faturamento, pelo menos na verdade muito parecido, né? Não é o mesmo, mas é muito parecido o faturamento. Então, se você é empresário e às vezes acha, tem um pequeno negócio e você muitas vezes acha que trabalhar mais é a solução para os seus problemas, às vezes de faturamento, às vezes de receita, às vezes de tempo, eu vou dizer para você que não é, não é. Pelo menos não foi assim comigo, tá? Eu não estou aqui para carregar regra, eu quero trazer para você o que aconteceu comigo e te colocar algumas reflexões que eu acho que valem a pena e podem fazer sentido de você fazer no final desse vídeo. Eu vou deixar 3 perguntas para você, que é basicamente um pequeno framework para você conseguir olhar e saber, cara, será que eu estou indo na direção que eu gostaria de ir? Eu entendo que não o certo para mim talvez não é o certo para você. O errado para mim talvez não é o errado para você quando a gente fala de empresa e tal. Mas é importante você ter talvez esses pontos para você poder refletir e você tirar suas próprias conclusões sobre o que você está fazendo hoje. Então, vamos lá? Vamos lá? Então é o seguinte, vamos fazer os recortes aqui, né? Então aqui eu tenho empresa 1, beleza? E aqui eu tenho empresa 2. Na empresa 1, então quantos anos ela tinha? 2 anos de empresa com 2 milhões de faturamento aproximadamente por ano. Essa empresa 2 é a Scale, tá? Mesma coisa, 2 anos com 2 milhões de faturamento, tá? O que acontecia? Aqui eu tinha 3K de retirada, aproximadamente. Então, retirada 3K. Eu aqui trabalhava aproximadamente 12 horas e às vezes mais, porque eu viajava muito e etc. Então, passava muito tempo viajando e por aí vai. Aqui eu quase perdi casamento. Então, eu cheguei a recebi carta de divórcio. Esse dia foi meio bizarro, assim. Eu não vou contar isso hoje, mas vou contar em breve. Nessa empresa, eu tenho uma retirada maior, trabalho menos, casamento excelente e ainda tenho 2 filhas pequenas. Uma de 2 anos e meio, uma de 5 meses. Então, isso aqui é a diferença de uma coisa para outra. Então, veja aqui. Por que eu estou te mostrando isso? Para começar. Porque fica claro aqui que o faturamento... O faturamento, ele ele é ego, tá? Faturamento é ego. E tempo da empresa não importa muito também. Então, mas eu vou deixar aqui o faturamento é ego porque acho que é o ponto mais importante que eu quero trazer aqui, tá? O que isso significa? Existe aqui, vamos pensar que nessa época o meu objetivo era tornar a empresa grande. Minhas metas estavam ligadas a faturamento, faturar mais, então mais faturamento. E o indicador que me mostrava se eu estava indo na direção correta ou na direção oposta era o quanto eu trabalho, tempo na verdade, tempo de trabalho. Então, o que significava, né? Então, quando o faturamento subia
subia, significava sucesso. Quanto mais eu trabalhava, mais isso interferia no sucesso. Porque é o indicador, né? É o que indica. Então, isso aqui era o que eu olhava na época. E veja, isso aqui é uma visão que não faz sentido. Não faz sentido, é uma visão de negócio burra. Eu vejo como burra e eu me coloco aí como um cara que era burro nesse sentido. Porque no final, o faturamento literalmente é ego, tá? Então, o que mudou? O que mudou na minha cabeça e que é importante, se você tem um pequeno negócio, às vezes você é um prestador de serviço que tem ali 1, 2, 3 funcionários, às vezes você tem um pequeno escritório, uma pequena clínica, ou às vezes até o teu negócio é maior, mas o que mudou na minha cabeça, tá? Primeiro, objetivo aqui, então vamos pensar que objetivo é lucro, tá? Mais lucro. Mais sobra de dinheiro. Ficar bem claro o que é isso. A minha meta, agora ela é totalmente orientada à receita. Então, aumento de receita. Por quê? Importante, tá? Faturamento. Aqui quando eu digo faturamento, é faturamento e venda, tá? Então aqui, na época eu lembro que quando fechava um contrato de, por exemplo, 100k, eu considerava isso. Então, vendi 100 mil, considerei 100 mil. Fechou? Hoje em dia, esquece. Hoje em dia eu só considero o que entra no caixa. Então, que é a minha receita. Então, eu tenho que fazer a receita subir, porque quanto mais eu subir a receita e mais eu controlo meus gastos, mais lucro eu obtenho, que é meu objetivo final. Beleza? E o meu indicador aqui, principal do Alê, é grana que levo para casa. Então, o que me mostra se o que eu estou fazendo dá certo ou não? Estou levando mais dinheiro para casa? Se sim, sucesso. Se não, questionar / fracasso. Beleza? É muito simples, porque o meu trabalho como dono da empresa, ele é a coisa mais simples do mundo. Meu trabalho como dono da empresa é gerar mais receita, reduzir saídas, despesas e custos e aumentar margem de lucro. Isso aqui é o que um dono de empresa tem que fazer. Então ele tem que aumentar a receita, reduzir despesa e custo e aumentar a margem de lucro. Simples. A empresa, o negócio, nasce para dar lucro. Beleza? O meu negócio ele não nasceu para ser assim, ó, turma, vamos lá. Tem empresas que vão se sobressair, tá? Tem empresas que, beleza, a empresa nasceu com uma visão diferente, o cara nasceu com a ideia de ser a maior empresa do Brasil e conseguiu tal. Mas vamos lá, na prática, o negócio nasce para dar lucro, para dar lucro. Eu posso ter uma visão, então tipo, a visão. No meu caso aqui, eu tenho uma visão. Qual é a minha visão? Ser o maior ecossistema de soluções para PMS. Então, esse é meu soluções que ajudam PMS a aumentar receita. Aumentar receita e lucro. Essa é a minha visão. Top. Mas, na prática, o que eu olho sempre? Quanto que eu estou lucrando? Simples. Tá? Eu gostaria sim de ser um ecossistema grande, de ajudar muitas PMEs, de ajudar pequenos negócios, de fazer muita coisa legal. Mas o negócio nasce para dar lucro, ou seja, todo mês eu tenho que olhar para isso aqui. Quanto que a empresa deu de lucro? A empresa tem caixa? A empresa tem reserva para tancar 1, 2, 3, 6 meses de vida, 1 ano? Então eu preciso olhar para quanto de dinheiro essa empresa tem, qual é a liquidez dela, em vez de ficar olhando para coisas tolas, na minha visão, que é isso aqui. Né? Fechei um baita contrato, legal, quanto de dinheiro entrou no teu bolso? Putz, R$1.000. Beleza, uma merda. Fechei uma puta de uma venda.
top demais. Entrou dinheiro no bolso? Não. Beleza, bosta. Beleza? Então, essa é a minha visão. Então, a ideia aqui era mostrar para você que como que era. Isso aqui, turma, eu não estou falando de muito tempo não, tá? Atrás, eu estou falando de 2023. E aqui, ó, eu estou pegando o recorte de 2025. Beleza? Então, não estou falando de muito tempo atrás, estou falando de 2 anos atrás. Foi minhas 2 últimas empresas. Aqui eu estou falando da minha retirada, do tempo que eu trabalhava e como estava minha vida pessoal, tá? Sem falar aqui, ó, que eu não falei ainda, tá? Mas eu estava acima do peso. Não sei com quantos quilos, mas provavelmente estava ali sobrepeso, chegando não sei como que faz o negócio, mas é sobrepeso, né? Então, não estava saudável aqui, tá? Eu estava acima do peso, por mais que eu sempre treinei, mas não estava saudável, estava zoado. E aqui é outra vida, outra realidade. O que mudou na minha mentalidade como dono de empresa? Primeiro, não olho mais, não fico olhando mais para essa linha. Então, isso aqui, ó, tornar a empresa grande, ele está no lugar correto. Eu gostaria de ser um ecossistema imenso para PMS, para pequenos negócios que vendem serviço, ajudar vocês a aumentar a receita, aumentar o lucro. É óbvio que eu queria. Quero, né? Quero. Mas isso aqui é uma visão. Meus objetivos, eles têm que ser claros. Gerar dinheiro, aumentar a receita, gerar mais dinheiro. E o indicador que me mostra se eu estou tendo sucesso, êxito no que eu estou fazendo, é o quanto de dinheiro eu levo para minha casa, tá? Então, isso aqui é basicamente o resumo de como era e como é hoje a minha visão sobre um negócio e o que eu olho. E daí aqui eu vou deixar 3 perguntinhas para você pensar, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta que eu vou deixar para você. Deixa eu puxar para cá de novo. Vou deixar aqui. Vamos lá. Deixei preparado já aqui para você. Então vamos lá. Quais são as perguntas que eu acho que vale a pena você refletir, tá? De novo, eu não gosto dessa linha da galera que caga a regra, tá? Então, isso aqui é literalmente linhas de reflexão para você. Primeira, quanto tempo você trabalha todos os dias? E há quanto tempo você faz isso? Então, por exemplo, eu trabalho 12 horas todo dia e já faz, sei lá, 5 anos. Aí vem uma segunda pergunta. Esse é o ideal? Você aguenta trabalhar assim até quando? Eu tenho casos próximos de pessoas que perderam um casamento por causa de trabalho. Eu quase perdi o meu. Então, quanto tempo você trabalha todos os dias? Há quanto tempo? Esse é o ideal? Você aguenta trabalhar assim? Será que não vale a pena refletir um pouco sobre isso? Sobre o quanto você trabalha, a maneira como você trabalha? Segunda pergunta de reflexão. Quanto que o seu negócio dá de lucro todo mês? Né? Ou seja, quanto você pega... Assim, ó, existe um exercício que você pode até usar IA para fazer, que é o DRE, tá? Então, como fazer o DRE da empresa. Se fosse você, eu pegaria isso aqui e colocaria lá no ChatGPT, tá? Mas vamos lá. Vamos lá. Você precisa não, de novo, né? É importante que você, como dono da sua empresa, tenha clareza de quanto que tem de entrada, quanto que tem de saída da sua empresa todo mês. Então, janeiro, como que foi? Fevereiro, março. Então, você precisa ter uma clareza do resultado da sua empresa. E esse resultado ele se traduz em DRE, que é demonstrativo de resultado do exercício. Então, faça um DRE da sua empresa. Entenda o que aconteceu no dinheiro da sua empresa, no financeiro da sua empresa. Às vezes você está faturando muito, mas está sobrando pouco, igual aconteceu aqui comigo. Então vale a pena pensar sobre isso. E daí a segunda pergunta de acordo com o seu resultado, daí vem a segunda pergunta. Vale a pena o esforço que você faz hoje pelo resultado que você tem hoje? De novo, reflexão, tá? Faça o DRE. Isso ajuda muito, tá? Primeira vez que eu fiz o meu, isso me ajudou, me deu muita clareza, inclusive me ajudou a pensar em metas, em ações estratégicas para a empresa e etc. Terceira coisa, quanto do lucro que você tem, então você vai ter um resultado que é DRE, quanto desse lucro você coloca no bolso da sua família todo mês. Então, quanto do resultado da sua empresa você coloca no bolso, tá? Que vai entrar aqui no indicador, beleza? Se no fim do mês você não consegue manter de forma saudável a sua família,
talvez valha a pena você questionar o que você está fazendo ou como está fazendo. Por que eu digo isso, tá? Porque às vezes você tem uma atividade que é boa, você vende às vezes um serviço e tal, e só falta pequenos ajustes, tá? No meu caso, se eu tivesse a cabeça que eu tenho aqui hoje, provavelmente eu teria conseguido reconstruir isso aqui de uma maneira muito diferente, porque era um negócio muito legal. Mas, enfim, não é possível, né? Então, talvez, às vezes, você ajustando algumas coisas, tendo clareza do seu... tendo clareza do seu DRE, tendo clareza do tempo que você está trabalhando, do que você está fazendo, talvez você consiga refletir um pouco mais sobre isso. E daí aqui o como, o que significa o como, né? É importante, você como dono de um pequeno negócio, você pode fazer, como é um pequeno negócio, não é um negócio muito grande, você às vezes pode fazer pequenos ajustes que podem fazer um puta de uma diferença na sua vida. Então, por exemplo, você pode trabalhar em geração de demanda, transformar suas ofertas e terceiro, aumentar LTV. Essas três coisas aqui eu não vou falar hoje, não faz sentido, mas são três coisas que você consegue imediatamente fazer ajustes e começar a ter resultado. Isso aqui pode às vezes dobrar o resultado que você tem até trabalhando menos, fazendo esses pequenos ajustes, que foi exatamente o que eu fiz aqui, tá? Foi o que eu fiz aqui. Eu mudei o jeito de demanda, eu estruturei ofertas melhores e construí um negócio que me dava LTV. Então, enquanto aqui eu tinha um negócio que era mais projeto, aqui eu tenho um negócio de recorrência. Então, tem mudanças que você pode fazer. Então, o como você está fazendo é importante, tá? Se você, às vezes, não faz ideia de como fazer esse DRE, não tem noção de como estruturar isso, fica tranquilo. Você tem como acessar a sala de comando, que está no link da descrição aqui. E lá no grupo Sala de Comando a gente tem lives semanais onde a gente vai falar sobre essas coisas, onde a gente vai falar sobre DRE, vamos falar sobre demanda, vamos falar sobre oferta. Esse grupo é 100% gratuito e lá tem um monte de coisa que eu vou fazendo, produzindo na minha empresa e eu acabo entregando lá de graça para quem está lá dentro, obviamente, principalmente para aqueles que vão engajar, né? Que vão trocar ideia entre si, que vão gerar valor entre si, tá? Então, se você quer saber mais, quer estar num grupo com empreendedores que querem crescer, que querem aprender a fazer essas coisas, querem implementar essas coisas nas suas empresas, estruturar melhores ofertas, criar pequenos ecossistemas, então clica aí no link, acessa o grupo Sala de Comando lá e espero que seja um ótimo início de jornada para você agora em 2026. Bom, dito isso, vou finalizando aqui meu vídeo. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí e deixa o seu like no vídeo. E conta para mim aqui embaixo como que está a sua situação. Coloca nos comentários aí como que está a situação da sua empresa, se está tudo certo ou se tem desafios a serem resolvidos. Fechou? Então é isso, se inscreve no canal, dá um like, comenta aí, entra lá no grupo Sala de Comando, não deixa de entrar lá. A gente está criando aí um grupo de empreendedores que tem sede por crescimento. E é isso, fechou? Conteúdo gratuito toda semana, live com muito conteúdo maneiro e uma troca, né? A live permite que a gente possa trocar. Você pode às vezes trazer, tirar dúvidas. Pô, Ale, como se faz seu DRE? Como que se organiza a demanda? E a gente vai falar sobre isso lá no grupo e nas lives. Então é isso, tamo junto, forte abraço para você. Tamo junto, bora escalar. Te vejo no outro vídeo e lá na sala de comando. Clica aqui embaixo, acessa lá, tamo junto. Bora escalar, bora pra action. É nóis.